Olá, alguém aí? Estão me vendo bem? Eu vou colocar aqui o celular pra gente conseguir enxergar ali a tela, tá? Vão mandando um joinha pra mim, pra ver se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo direitinho, tá? Estão conseguindo enxergar a tela? Beleza. Estão conseguindo ver? Tá dando pra ver direitinho? Deixa eu empurrar um pouco mais pra lá, assim. Aí, acho que assim fica melhor, né? Vai ficar bem centralizado. Gente, eu precisava de um feedback pra vocês, porque assim, pela live aqui, é um pouco complicado, porque eu não consigo ouvir o que vocês estão falando, fica um pouco difícil. Se vocês quiserem, a gente pode usar aquele aplicativo Zoom, sabe? Que o Zoom a gente, conforme vocês vão pedindo para eu falar, eu libero o microfone e aí vocês conseguem ir falando comigo também. É uma opção, eu não sei se algum professor está usando essa ferramenta com vocês, né? Então, é uma saída. Outra coisa que a gente podia fazer também, sei que talvez tenha uma dificuldade, o pessoal não tem Facebook, às vezes fazer live no YouTube. Mas o único problema do YouTube é que não fica um grupo privado, né? Então, a gente pode ter alguns abelhudos ali que não fazem parte da aula assistindo, que a gente tá vendo ali, né? Então, essa é a minha única preocupação. Mas vão me dando esse feedback, tá, gente? Vão me passando, vão me informando o que vocês preferem. Se tá bom desse jeito, ou se vocês preferem fazer pelo Zoom, tá? Vocês vão me dizendo aí? Outra coisa, eu não sei se vocês viram, hoje eu vou conversar com vocês, eu vou ensinar vocês a fazerem a planta de cobertura, tá? Que é o desenho do telhado em planta. E uma coisa importante, eu coloquei esse vídeo hoje lá no RA, e é através desse vídeo que eu vou pausando ele, como eu fiz da outra vez, eu vou pausando o vídeo e vou explicando pra vocês como é que faz. Eu sei que não é o ideal fazer isso aí, mas assim, eu não consegui encontrar uma outra ferramenta, uma outra forma de explicar para vocês o desenho sem ser com um vídeo mostrando esse passo a passo. Eu não consigo desenhar para vocês, eu não tenho aonde fazer isso, sabe? E fica muito difícil eu segurar o celular e desenhar num papel para vocês. Então, por isso que eu prefiro pegar um vídeo que explique certinho, passo a passo, eu vou pausando e vou explicando para vocês junto com o vídeo. Aí o vídeo fica lá também no RA, né? Então vocês vão olhando e vão refazendo, né, a atividade. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o projeto que vocês já terminaram a planta baixa e uma outra folha, eu não sei se todo mundo já acabou os cortes, a maioria já me mandou por e-mail, né, a foto dos cortes. Então assim, a próxima etapa, vocês vão pegar a planta baixa, tá? Vocês vão colocar uma outra folha por cima da planta baixa, que vocês já fizeram, e vocês vão copiar só o contorno externo das paredes, com a linha tracejada, tá? E aí, a linha tracejada anteriormente, que é a projeção do beiral, vocês vão fazer contínua. Em cima disso, vocês vão fazer o desenho do telhado, que é o que eu vou explicar hoje, tá? Aí, eu vou passar para vocês isso hoje, daí vocês me entregam isso para a próxima semana e na outra semana a gente vai fazer o desenho de escada, certo? Vou ensinar vocês a fazerem o desenho de escada, que eu já coloquei também um vídeo para vocês lá no RA para vocês assistirem, tá? Que é bem importante. Nesse nosso projeto a gente não tem escada, porque ele é um projeto de um pavimento só. Mas aí, no caso, essa escada, ela fica avulsa, ela fica como um exercício separado, tá? Então, vocês vão aprender a fazer a escada e também o desenho do telhado. Nesse primeiro agora aqui, que eu passei para vocês, eu ensinei bem rapidamente como é que fazia. Então, daí, nessa próxima aula, eu já ensino para vocês como que faz todo o desenho do detalhamento, de desenhar quais são as partes que compõem esse telhado, tá? A caibro, ripa, as tesouras, certo? Daí vai ficar bem legal. Então, assim, qualquer dúvida que vocês vão tendo, tá? Eu vou passar para vocês isso aí, daí no final, se vocês quiserem, vocês vão me perguntando sobre a questão do corte, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguns me mandaram pelo WhatsApp, eu fui tentando responder, tá? Mas aí, se for uma dúvida muito específica, vocês me peçam pelo WhatsApp, que daí qualquer coisa a gente se fala até pelo telefone e eu vou explicando pra vocês, tá? Abre um vídeo no WhatsApp, vocês vão me mostrando
a plantinha, tá? E aí a gente vai resolvendo individualmente os problemas aí, tá? Que vocês tiverem as dúvidas maiores, tá bom? Certo? Vou passando então o vídeo aqui e aí a gente vai pausando. Eu gostei desse vídeo que essa moça fez, porque ela trouxe aqui uma plantinha, ela trouxe uma maquetinha de telhado. Não sei se alguém conseguiu assistir já. Então ela fez uma plantinha de telhado, então ela vai explicando, então ficou bem didático, porque assim, planta de cobertura ela é um pouco complicada, se você não tem a visualização em 3 dimensões, que é essa maquetinha que ela traz, aí fica difícil de entender. Então eu vou soltando aqui e vou explicando, tá bom? Desse vídeo, fazer todos, né, elaborar esses desenhos desse telhado aqui. São desenhos esquemáticos, tá? A gente não vai trabalhar detalhes de madeiramento, mas com esses desenhos esquemáticos a gente tem uma compreensão das relações entre os ângulos, de inclinação das águas. Aqui pegou um pouquinho aqui, mas vocês conseguiram ver que ela vai pegar esse desenho aqui da maquetinha, tá? Ela tem essa maquete no tamanho exatamente do tamanho da folha, e aí ela vai desenhar o telhado, tá? Ela vai mostrar como que faz essas inclinações aí para desenhar o telhado. Para entender um pouco mais essa geometria, né? É muito importante a gente entender a geometria do telhado para poder resolver diferentes situações, tá? Diferentes complexidades. Esse aqui é um telhado relativamente simples, um pouco mais complexo do que um telhado de 2 ou 4 águas, mas a gente tem aí algumas possibilidades bem mais complexas. Então, entendendo essa geometria, fica mais fácil depois de solucionar outros tipos de telhado, tá? Então, é muito importante a gente ver esses detalhes de geometria daqui para frente, e eu acho que isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem, eu explicando ali com os vídeos ao longo do desenho, tá? Então, vamos lá, vamos prestar atenção nesses detalhezinhos aí no desenvolvimento desse. Então, aqui a gente está com a maquete, né, da cobertura. Então, aqui, gente, ó, presta atenção, ó, tá? Então, aqui, ó, é exatamente o mesmo desenho, tá? O que vocês têm embaixo é o projeto de vocês, que ela vai dar o exemplo aqui, ó. Então, presta atenção. A gente vai desenhar exatamente esse telhado aqui. Então, eu já preparei a nossa prancha com o contorno da cobertura, né? Que é isso que eu tô pedindo pra vocês fazerem, tá? Vocês vão pegar aqui, ó, tá vendo esse tracejado? Já deixei preparado um. Ó, tá vendo esse tracejado aqui que ela mostra, tá? Depois vocês pegam o vídeo e vão assistindo separado aqui da nossa live, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, tá vendo esse tracejado aqui, ó? Esse tracejado que ela mostra aqui, ó, é o externo das paredes da planta de vocês, tá? Então, vocês vão colocar um outro papel por cima e vão copiar, né? Ver a sombra de baixo e vão copiar, né? Essa linha, essa forma, essa parede externa, esse contorno da casa com esse traço tracejado aqui, ó, tá? Com essa linha tracejada. E a parte de fora aqui, ó, tá? Vocês vão fazer uma linha contínua, tá? Que na planta baixa ela tá tracejada porque ela é a projeção do beiral, tá? Em alguns projetos aí que vocês fizeram, eu lembro que ficou um pouquinho encolhido, né? Então, tentem localizar essa planta um pouquinho mais pra cima pra caber tudo. Se não couber, deixa um pouquinho menor o carimbo, tá? Mas nesse caso aqui tem que caber tudo na folha. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A gente vai fazer os cortes posteriormente. E aqui essa linha tracejada me mostra o desenho dos limites da edificação, né? As paredes da edificação que estão abaixo da cobertura. A primeira regra que é muito importante a gente destacar nesse momento. A geometria do nosso telhado, tá? Acontecem muitos problemas de erro no projeto de um telhado por falta dessa regra de geometria descritiva. O que seria essa regra? Quando a gente tem as águas do telhado todas na mesma inclinação, que é este caso aqui, né? Então a gente tem essa inclinação idêntica a essa água e assim que é o mesmo caso de vocês, tá? Quando é a mesma inclinação. Esses ângulos aqui dos vértices do nosso telhado vão ser sempre 45 graus. Então isso é uma regra de geometria descritiva, tá? Esses planos inclinados que correspondem às águas
esse encontro onde formam os espigões, os rincões, a gente precisa que eles formem 45 graus entre si. Tá? Então, essa é a primeira regrinha básica que a gente precisa conhecer para construir um telhado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai trabalhar isso na planta baixa, tá? Temos aqui, então, o nosso limite. Eu vou pegar um esquadro 45 graus. Ó, gente, presta atenção, ela tá usando o esquadro 45 graus, tá? Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Eu tô usando uma lapiseira 05 aqui, tá? A linha bem auxiliar por enquanto. E tracei aqui 45 graus a partir dos vértices do desenho do telhado. Ó, então perceba o que ela vai fazer. Ela vai pegar o esquadro 45 graus, tá? Em todas as quinas do teu projeto aqui, você vai soltar uma linha dessa 45 graus, com o esquadro 45 graus, tá? Então, eu sei que vocês estão sem a régua paralela, mas usem o esquadro 60 graus como apoio, tá? Então, vocês apoiam esse esquadro 45 graus e conseguem soltar as linhas aí, tá bom? Então, aqui eu fiz a primeira linha de espigões aqui, as 2 espigões. Agora eu vou pegar lá daquele outro canto aqui. Ela vai fazer em todos os cantos, tá? E todos assim os sucessivamente, cantos. né? Cruzando aqui. Então aqui eu já tenho... Certo? Aí é o que as linhas encontram, ó, tá? Que é o que vai acontecer com vocês lá também. A partir daqui, ó, eu vou ter a linha de cumieira, que tá bem no eixo desse telhado aqui, dessa parte do meu telhado. Agora, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu traçar essa cumieira aqui, ó, ela não vai encontrar esse ponto. Presta atenção nessa parte. Por que acontece isso? Outra regra, tá? A altura das cumieiras, na altura, o ponto mais alto do meu telhado, está relacionado diretamente ao vão que vence esse meu telhado. Então, essa cumieira aqui não encontra essa porque esse vão aqui é menor do que esse, tá? Então, por isso Então, lembra quando eu comentei com vocês que a gente estava fazendo o corte? Que esse corte, a gente tinha o ângulo lá, a inclinação de 35%. Lembra quando eu comentei com vocês, quando eu falei para vocês? Então, o que acontece? A cada 1 metro eu subo 35 centímetros, não era essa a regra? Então, consequentemente, se eu tenho um vão grande, eu tenho uma altura grande. Se eu tenho um vão menor, a minha altura vai ser mais baixa. No caso aqui da plantinha, quando ela vai fazer o desenho da planta de cobertura aqui, o que acontece? Esse vão aqui, ó, ele é maior do que esse outro de baixo. Ou seja, eu tenho 2 alturas aí no meu telhado, tá? Então, por isso que ela faz essa diferenciação, ela explica isso, tá? No projeto de vocês, no caso de vocês, acredito que não vai haver essa diferenciação de altura nos telhados, mas em outros telhados que vocês forem trabalhar, a planta de projeção ela vai ser assim, tá? Planta de cobertura. A cumeira vai ser mais baixa do que essa. Isso a gente pode ver aqui pela maquete, ó. Então olha a essa maquete. cumeira aqui, ela vai ser mais alta do que essa, justamente por esse vão ser menor. Porque a relação entre a altura do ponto mais alto do telhado é relacionado diretamente ao vão, né, que vence esse telhado. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou traçar, eu tenho um outro vértice aqui, ó, que eu não tracei, né, a nossa linha de 45 graus, então tá aqui. Mesmo nas quinas que elas estão para dentro, ó, vocês também vão traçar essa linha 45 graus. Também 45 graus. Então, aqui eu tenho a minha solução de cobertura. Tá? Então, o desenho da minha cobertura vai ser isso aqui, ó, tá? Esse vértice mais baixo, né? Esse vértice, nossa cumeira. Você tem 2 cumieiras, uma cumeira aqui e outra aqui, ó. Que é igual ela tá mostrando no telhadinho, ó. Tá? Né? Ó, uma cumeira aqui, a outra aqui. Tendo dúvidas, é muito bom fazer uma volumetria, assim, pra gente entender o funcionamento desse telhado. Então, a gente tem os espigões, né? Que são esses vértices que correspondem ao encontro de 2 águas. A cumeira, que seria o ponto mais alto. E esse aqui, ó, que funciona como uma calha, que é a junção de 2 águas, só que ele vai para dentro, e as águas vão correr a partir de uma calha. Isso aqui é chamado de rincão, tá? Então, tá aqui o desenho da nossa cobertura planta baixa, como é que ela vai ficar. O que precisa...
Gente, vocês entenderam? Vocês conseguiram compreender, então? Então, vocês vão ter lá a plantinha de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então, assim, vocês vão ter a plantinha de vocês. Vocês vão pegar, colocar uma folha em cima, tá? Vão fazer a cópia na mesma escala, obviamente. Vocês vão fazer a cópia da parte da parte externa da parede do projeto de vocês. Vão copiar nessa outra folha. Numa linha, daí, ao invés de ser uma linha contínua, vai ser uma linha tracejada, tá? Porque a gente vai estar olhando o telhado de cima. Então, essa parede, teoricamente, ela tá embaixo. Então, a gente não vê ela, por isso que ela tá tracejada, tá? E aonde a projeção do telhado, onde seria na planta baixa de vocês, a gente vai fazer a linha contínua, tá? Então, não vai ser um projeto, não vai ser um desenho exatamente como esse. Ele vai seguir o projeto de vocês, tá? Só que o que vai acontecer? Nas quinas, aonde acontecer essa projeção do telhado, a gente vai soltar sempre as linhas 45 graus. Então, vocês vão usar o esquadro 45 graus, usa o outro esquadro 60 para dar o apoio, para a linha não ficar torta. E nos encontros aqui, ó, vocês sempre vão traçar as linhas que são paralelas aqui ao vão, tá? Então, essa aqui é a linha da cumieira, tá? Então, você vai ter, no caso desse exemplo aqui, ele tem duas cumieiras. No de vocês vai ter uma só, tá? Então, vai ficar um pouco mais fácil de fazer. Tá? Vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Quer que volte alguma coisa? Vão me posicionando aí, gente. Tá? Qualquer dúvida também vocês podem me perguntando depois. Esse desenho aqui eu preciso indicar, tá, o caimento dessas minhas águas aqui. Ó. Então, isso é muito importante, tem que constar também na planta de cobertura, tá? De um esquadro de 45 graus, tá? Não fazer muito grande. Procura seguir todos com o mesmo tamanho, né? Então, como é que vocês vão fazer essa indicação? São setas que vão dizer para onde a água está caindo, para onde o telhado está caindo, e assim, tá? Eu vou prosseguir, então você vai fazer pequenas setas aqui, ó. Desse telhado. Eu vou indicar aqui também, ó, escrever a especificação dessa telha, tá? Isso a gente está informado aqui, então. Eu vou atribuir que essa é uma telha cerâmica. Então, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Descrever a telha cerâmica com e a inclinação. De 33%. Ela está colocando 33%, então, mas vocês coloquem 35%, tá? 33%. Tá? Apesar de das cumeiras serem diferentes, as cumeiras estão relacionadas com o vão, mas todos têm a mesma inclinação. Então, observando aqui, todos têm a mesma inclinação, justamente por causa daquela regrinha da geometria descritiva que eu falei. Esse ângulo aqui desses vértices tem que estar em 45 graus, tá? Aí, assim, eu vou completar em toda a planta baixa, colocando essas flechinhas e indicando, então, o caimento desse telhado, a direção do caimento. Continua usando o esquadro 45 graus. Tá? Vou forçar aqui um pouquinho esse desenho das linhas. Ficar mais claro aí no vídeo. Vou trabalhar aqui com uma 0,7, ó. Aí depois vocês dão uma engrossada na linha, tá? Então, pra ficar mais, pra aparecer um pouco melhor. As linhas. De corte. Então é esse resultado que eu quero que vocês cheguem para a próxima semana, tá? Aqui, então, nesse projeto eu estou mostrando aqui para vocês o corte B, que seria esse aqui. Aqui ela está mostrando como é que ficam os cortes e as fachadas do telhado, tá? Dessa perspectiva aqui, a minha cobertura. Depois eu desenhei também o corte A, que seria olhando aqui desse ponto e nessa direção posterior, né, do terreno. E também olhando essa fachada, né, daqui do fundo do terreno, tá? Então eu vou tirar aqui a minha planta para a gente começar então a fazer esse. Então eu vou começar a fazer primeiro o corte A, que é o mais simples aqui, ó.
Isso é só para vocês terem ideia, como vocês já fizeram o corte, fica um pouco mais fácil de visualizar, tá? Daí vocês conseguem entender como vocês já fizeram, né? Vocês sabem aonde que está localizado isso dentro da planta de cobertura. Vou dobrar aqui essa folha. Tá enxergando lá, então eu vou fazer mais ou menos nessa posição aqui os desenhos para poder me auxiliar com os outros cortes e fachadas. Então eu vou trazer isso aqui um pouquinho pra cá. Aí é o mesmo processo do corte, né, que a gente fez. Coloca a planta embaixo e vai puxando as linhas para fazer as alturas, né? Vou fazer aqui, ó, uma linha de referência, tá? Onde o corte vocês não precisam fazer, tá? Vocês já fizeram isso nos dois cortes que vocês já elaboraram, vocês já fizeram o corte da cobertura, tá? Então não precisa, isso é só um complemento para vocês entenderem o processo, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, só na linha dos beirais aqui, tá? E marcar também a crumieira, tá? Observem que eu virei o desenho na direção do corte, tá? Para não ter problema de inversão. Pronto, eu tenho aqui a demarcação dos limites desse telhado. O que eu preciso fazer agora? Foi dito aqui, especificado, que essa cobertura vai ser feita com uma telha cerâmica de inclinação de 33%. Então, como é que eu faço essa conta? Eu preciso, essa relação de altura, ela vai ter, no caso, relação com o vão e a inclinação, tá? Para estabelecer essa altura, é só eu pensar o seguinte: eu vou pegar metade do vão aqui, né, para eu saber essa inclinação. Então, olhando aqui para a minha maquete, ó, eu preciso ver essa metade aqui, né? Que é para exatamente a mesma forma que vocês fizeram o corte. Triângulo retângulo, no caso, né? Então, eu tenho um triângulo retângulo, né, que eu tenho aqui a metade do vão. Aqui eu tenho, então, a inclinação, que é o que eu preciso saber, que eu já tenho, aliás, 33%, e a altura aqui que eu preciso saber. Então, isso é um triângulo retângulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho aqui da metade do vão, que conforme o meu projeto, esse vão completo ele tem 7,5 metros, então metade de 7,5 metros é 3,75. Então, eu vou pegar 3,75 vezes 33 dividido por 100, que é 33%, que vai ser igual a H, que é a altura aqui do meu ponto. Vocês podem multiplicar também, no caso ali, a metade do vão por 0,35, vai dar na mesma, tá? 0,33 vai ser aproximadamente 1,23, tá? Então, esse ponto mais alto aqui do meu telhado, ou seja, esse aqui, né? O ponto mais alto que é a cumeira com relação a este vão aqui, não confunda com outro vão. Eu estou calculando este vão maior, vai ser 1,23. Eu vou apagar aqui essa continha. Então, vou medir aqui, esse meu projeto ele foi feito em escala 1:75. Então, eu vou pegar o escalímetro 1/75 e colocar ali 1,23. Então é bem simples, gente. É aquele processo que vocês já fizeram na aula passada. Vocês estão tendo alguma dúvida a respeito de fazer a planta de cobertura? Vão me falando aí, gente. Tá? Eu não estou fazendo madeiramento, só para a gente ter uma noção de geometria, né, e de desenho desse telhado em corte. Se vocês ficaram com dúvidas também do corte, vão me perguntando aí, tá? Aí conforme for eu já vou respondendo. Aqui com uma maior clareza, mostrando que isso aqui é um corte e não uma fachada, eu vou colocar uma espessurinha aqui, ó. Colocar aqui para fora, tá? 10 centímetros de espessura para fora dessas linhas que eu encontrei aqui. Então, eu vou pegar com os meus esquadros aqui em paralelo e vou traçar aqui 10 centímetros para fora. Então, eu tenho aqui esse telhado corte A. Tá?
essa parte aqui embaixo, ela corresponde Quanto ao corte, tá ok, parte gente? Me dê um inferior da retorno água aí lá. se tá ok pra vocês em relação ao corte. Eu cortando aqui, eu vou enxergar esse pedaço Gente, lá falem atrás, comigo, vocês estão muito que tá quietinhos aqui aí. no meu desenho, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Vão me dando ok aí. Como é que eu vou Vamos lá, fazer gente. a fachada disso aqui? Isso aqui eu teria que virar essa planta e fazer esse mesmo desenho, tá? Mas eu vou prosseguir então com o corte B. Tá ok? Vocês compreenderam o que precisa fazer para a próxima semana? Eu vou voltar um pouco aqui pra gente retomar a planta baixa com Deixa eu baixar um pouquinho. Da planta baixa com o desenho da planta de cobertura, que isso na verdade é isso que eu quero que vocês façam para a próxima aula, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Na verdade eu vou parar aqui que tá melhor. Peraí. Eu virei todo o desenho. Aqui tá bom porque ele fica mais alto aqui para enxergar, ó. Então o que eu vou pedir que eu pedi que vocês façam, tá? Então eu vou retomar aqui para não ficar nenhuma dúvida. Então vocês vão pegar o projeto de vocês, vão colocar uma folha por cima, tá? Vão copiar essa linha tracejada aqui, ó, que ela tá mostrando na planta, na verdade, é a parede de vocês do projeto. Então, essa linha que vocês vão copiar aqui, ao invés de fazer linha contínua nessa planta de cobertura, vocês vão fazer linha tracejada, tá? Então, vocês vão copiar a linha tracejada da planta de vocês, tá? E aonde tem a projeção do beiral que está tracejado no projeto que vocês fizeram, vocês vão fazer linha contínua aqui, certo? Feito isso, vocês vão ter o contorno das linhas contínuas e internamente a linha tracejada, que é a projeção das paredes, tá? O que vocês vão fazer depois disso? Vocês vão pegar o esquadro 45 graus e vão soltar de todas as quinas essas linhas com inclinação 45 graus, tá? Então, usem o esquadro 60 graus como apoio e vão soltando todas essas linhas a partir das quinas, tá? Essas linhas, elas vão se encontrar num ponto. Esses pontos que elas vão se encontrar, vocês vão soltar uma linha reta. Essa linha reta, ela se chama cumieira, tá? Então, ela sempre vai ser paralela às paredes, certo? Então, você vai soltar a linha aqui, ó, essas cumieiras, e ela vai ligar esse encontro das duas linhas 45 graus com o encontro das outras linhas 45 graus do projeto, tá bom? Vocês vão ver ali no projeto de vocês que tem algumas quinazinhas, certo? Essas quinas, na verdade, elas vão ser uma continuação do telhado, não tem problema, pode fazer a continuação do telhado ali normal. Usem as quinas externas só para trabalhar com essas linhas 45 graus, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês façam. Feito isso, vocês vão colocar a indicação da caída da água, tá? Sempre na direção da água, então aqui tá uma indicação para cá, outra aqui, outra aqui. Sempre indicação de caída da água. Vocês vão colocar qual é o tipo de telha que precisa colocar lá, que vai ser telha cerâmica. Inclinação 35%, certo? E é isso que eu quero que vocês façam para a próxima aula, tá? Eu espero que em breve, né, a gente retome as atividades presenciais e aí eu consigo auxiliar vocês de perto, né, tirar a dúvida individualmente, como a gente faz normalmente dentro dentro de sala de aula. Então, façam essa atividade para a próxima terça-feira, me entreguem na próxima terça-feira. Quem não conseguiu finalizar os cortes, por favor, me entreguem os 2 cortes, tá? Que eu pedi para vocês fazerem. Mandem para mim a foto dos 2 cortes, quem não conseguiu finalizar isso ainda, tá? Eu tô anotando o nome de todo mundo que tá me entregando, tá? Essas entregas, só para vocês entenderem, todas essas atividades que a gente está fazendo, né? Inclusive eu vou colocar lá no RA, que essa atividade que eu tô pedindo, eu vou descrever lá, tá? E vou colocar como atividade online, para ficar registrado. Eu vou salvar também essa aula, que vou colocar lá no RA para vocês, para quem não conseguiu assistir. Então, tudo isso que eu tô pedindo para vocês, assim que vocês vão me entregando, eu vou anotando o nome de quem tá me entregando, tá? E aí, essas entregas, como eu já expliquei lá no começo do semestre, elas vão contar uma nota parcial da nota total, tá? Então, a gente vai ter uma avaliação, vai ter a prova, que vai ser presencial, lógico, né? A respeito de todo esse conteúdo. E em parte dessa nota aí, dessa avaliação, vão ser essas atividades que a gente está fazendo aqui, tá? Então, que a gente fez lá em sala de aula e que a gente está fazendo agora aqui de forma remota, tá? Então, todas essas atividades, elas vão contar uma parte da nota total de vocês, tá? Então, a gente tem a nota do primeiro bimestre e a nota do segundo bimestre, certo?
Então, por isso que é tão importante vocês fazerem isso aí, participarem, assistirem. E eu peço, para quem tem dúvida, tá? Assistiu a live depois, não tem problema. Ou me manda o WhatsApp perguntando as dúvidas que tem, pode ser aqui da planta de cobertura, como pode ser também dos cortes, não tem problema. Se vocês quiserem, vocês podem deixar tanto no Facebook quanto me mandar pelo WhatsApp, tá? Que eu respondo da mesma forma. Algumas pessoas, eu já fiz alguns atendimentos dessa forma, que não conseguiram compreender ou tiveram alguma dificuldade. Aí eu atendi pessoalmente pelo WhatsApp, né? E uma aluna eu consegui, a gente abriu o vídeo e eu fui explicando para ela desenhando, tá? Então, quem precisar desse tipo de auxílio também pode me chamar, que dentro das minhas possibilidades eu vou passando para vocês, tá? E uma coisa importante, quando vocês forem colocar lá o desenho da planta de cobertura, escrevam embaixo, identifiquem todos os desenhos que vocês estão fazendo. Então, planta baixa, no primeiro desenho, coloquem embaixo, planta baixa e a escala. Escala 1 para 50 que vocês fizeram. Então, os cortes também vão ser 1 para 50. A planta de cobertura, também 1 para 50, tá? Então, coloquem o nome, planta de cobertura, a escala, tá? E no carimbo do lado, não esqueçam de colocar o nome, a turma que é certinho e o número do desenho, tá bom? Se eu não me engano, eu acho que essa é a folha 4, né, gente? 4 ou 3. É uma planta baixa, 2 cortes, um em cada folha, né, que eu pedi pra vocês, e a planta de cobertura. Então, é a folha 4 essa, tá? Então, aí a gente consegue finalizar. O que ficou faltando, que eu preciso passar pra vocês, que eu preciso pedir que vocês façam também, é a fachada da casinha, tá? Então, a fachada... eu considero a fachada a vista que tem a porta de entrada, tá? Então, a partir da porta de entrada, vocês podem fazer essa fachadinha, tá? Então, veja ali, pega as alturas do corte, tá? Do corte que tá na indicação da fachada da porta, e vocês conseguem replicar as alturas todas, né? Daí, no caso, vocês só vão desenhar em vista, não vai ter nada em corte. Então, vocês vão desenhar o telhadinho normal, não precisa mostrar madeiramento, nada, né? A projeção do telhado. E a fachada, o que que tem nessa fachada? Se tem uma janelinha, se tem uma porta, né? Vai ter a porta de entrada, porque é a fachada que eu tô pedindo para vocês fazerem. Então, isso fica também numa outra folha, tá? Então, a fachada, ela é mais simples. Vocês vão praticamente copiar um dos cortes, vão colocar uma folha por cima e copiar um dos cortes. Só que vocês não vão fazer as paredes cortadas, vocês só vão desenhar em vista, externamente. Então, provavelmente vocês vão ter uma linha, né? Fachada de residencial. Então, são as duas linhas aqui, né? As duas laterais que fecham o projeto da residência. No caso, se tiver a janelinha aparecendo, vocês desenham a janela e a porta e a linha de piso. Não precisa desenhar abaixo, linha de terra, tá? Então, isso vocês vão desenhar só uma linha só, sem precisar fazer a chura de terra nem nada disso, tá? E aí o telhadinho simples, tá? Não, nesse caso, vocês vão fazer o triângulo completo, tá? No telhado. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá, gente? Me entreguem daí para a próxima semana a plantinha da cobertura, finalizem os 2 cortes e façam essa fachada também. Aí a gente consegue dar esse fechamento desse projetinho. Daí depois eu passo para vocês o detalhamento de telhado, como é que a gente desenha o telhado certinho, tá? E o projeto de escada. Eu acredito que finalizando todas essas temáticas, a gente já voltou às aulas presenciais, né? Espero que já tenha voltado. Aí a gente faz a avaliação e após isso a gente começa o conteúdo de AutoCAD, que é trabalhar basicamente esse projeto, só que daí no formato em computador, tá? Moçada, qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Gritem ou no WhatsApp ou no Face, onde vocês quiserem. Se quiserem me mandar e-mail também, eu respondo, tá? Então, não fiquem com dúvida. O que vocês precisarem, vocês me chamem, certo? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Nossa, hoje vocês estão sem dúvida nenhuma, né? Ninguém fez nenhuma perguntinha pra mim aqui. Tá? Outra coisa, moçada, vocês viram que quem me mandou o e-mail dos cortes, eu tô respondendo recebido, tá? Então, quem me enviou o projeto
dos cortes e não recebeu esse e-mail de volta escrito recebido meu, me avisa ou então me envia de novo, porque ou foi o endereço errado ou tá numa caixa de spam, então me dá um toque lá, me avisa para eu poder considerar recebido, tá? Então, esperem esse aceite meu aí, certo? Certo, moçada? Então, qualquer dúvida, me avisem, me chamem e aí fica essas tarefinhas aí para a próxima semana. Não se preocupem em correr anotar, eu vou colocar no papelzinho lá das atividades online o que eu tô pedindo hoje para vocês e vou colocar no portal. Então, eu vou dizer certinho lá, planta de cobertura, conforme a aula que a gente teve hoje, tá? A finalização dos 2 cortes, que vocês já vão estar me entregando agora, e a fachada. Então, finalizou isso, a próxima aula a gente vai falar sobre projeto de escada, como é que a gente desenha escada, tá? Com patamar, sem patamar, então essa seria a aula da próxima semana. E daí depois a gente também vai entender como é que é o funcionamento do detalhe de telhado, certo? Daí, a princípio, a gente consegue contemplar aí todo o conteúdo de desenho à mão, tá bom? Certo, moçada? Qualquer dúvida, então, gritem comigo aí. Gritem pra mim aí, tá bom? Tchau, moçada. Até mais.